Porque o Bitcoin é simplesmente dinheiro puro, entendeu? Ele é tão eficaz a 100 mil dólares por moeda quanto 10 mil dólares por moeda, e a 1 milhão por moeda é tão eficaz quanto. A 10 milhões por moeda é provavelmente mais convincente do que a 1 milhão ou a 100 mil dólares por moeda. É um ativo universalmente escalável, que se torna menos arriscado. A única coisa que vai mudar, na minha opinião, é que quando era arriscado e assustador abaixo de 10 mil dólares, você estava obtendo ganhos anualizados de 100 a 200% ao ano. E depois, quando ficou um pouco mais compreensível, entre 10 mil e 100 mil, seus ganhos foram de 40 a 50% ao ano. E então, em algum momento, eles vão para 30% e depois 20%. E você sabe, no extremo, se todo mundo no mundo entender o Bitcoin, ele será 20, 30, 40% da riqueza no mundo. Então, seria 200, 300 trilhões de dólares de hoje. E então o preço apreciaria a taxa da inflação global na moeda fiduciária. Então, se a taxa de inflação global permanecer em 7, ele ainda apreciaria a 7. E então, ela apreciaria um pouco mais por causa da produtividade das pessoas que o adotam como um ativo de reserva do tesouro. Michael Saylor acredita que o Bitcoin está a caminho de uma capitalização de mercado de 200 a 300 trilhões de dólares, o que a partir da capitalização do mercado atual do Bitcoin de 700 bilhões, significa que ele acredita que ela aumentará aproximadamente 425 vezes. Insano, é ou não é? E a partir desse ponto, ele acredita que aumentará pelo menos a taxa de inflação global e, em seguida, aumentará de acordo com a produtividade global. Por quê? Porque ele acredita que o Bitcoin é simplesmente uma forma superior de dinheiro. Fique até o final do vídeo, onde Saylor fala sobre por que ele acredita que negociar no mercado entrando e saindo é como tentar pegar lâminas de barbear, ou seja, uma hora você vai se cortar e ficar sangrando. Abre aspas. Quando a MicroStrategy ganha dinheiro e tem fluxo de caixa, nós convertemos nosso fluxo de caixa em Bitcoin. Estamos fazendo uma média de custo em dólares ou uma média de custo em Bitcoin. E quando você ganha dinheiro, se você entender que o Bitcoin é seu ativo de tesouraria, a cada ano você ganha um pouco mais de dinheiro, ou a cada mês ou a cada trimestre. E assim você compra um pouco mais de Bitcoin. Portanto, o preço do Bitcoin vai subir, com base na produtividade do ecossistema e na inflação. E claro, a tecnologia vai continuar avançando, mas isso não vai diminuir o preço do Bitcoin. Vai aumentar a demanda por BTC e aumentar a utilidade do Bitcoin. Portanto, o Bitcoin continuará a se valorizar devido à adoção, utilidade técnica, produtividade das pessoas que o usam e a taxa da inflação da moeda fiduciária no quadro de referência, seja lá qual for. E vejam só, se os reis de Deus assumirem o controle do mundo e administrarem tudo perfeitamente, mais inteligente do que qualquer ser humano já administrou o mundo, talvez eles introduzam a moeda fiduciária perfeita e eliminem a inflação da moeda fiduciária. Então, o dólar da inteligência artificial do futuro teria zero inflação, mas seria um meio de troca, uma ótima maneira para as pessoas fazerem contabilidade, e assim o Bitcoin continuaria a se valorizar, porque a utilidade técnica do Bitcoin vai continuar e a produtividade também vai continuar. E, na verdade, haverá sempre caos no mundo físico, haverá sempre caos no mundo político, e esses caos, sob ele, desvaloriza a moeda, desvaloriza a produtividade física e desvaloriza as empresas, porque está acontecendo no mundo físico, como um tsunami. Mas esse caos vai aumentar o valor do Bitcoin por dois motivos. A primeira razão é que, à medida que as pessoas perderem confiança nos países, nas empresas, nas moedas, elas correrão para o Bitcoin. Essa é uma razão pela qual o caos é o motor para o Bitcoin. Mas a segunda razão é que, se você ficar bêbado e queimar seu prédio, você destruiria o capital. Se ficar com raiva e destruir sua empresa ou fizer algo de estúpido, talvez produza o produto errado e ninguém queira comprar, e você vai à falência. Você destruiu o capital. Se começar uma guerra e bombardear outro país, destruir toda a cidade e todas as fábricas deles, você destruiu o capital. Portanto, o caos no mundo real destrói o capital. Mas se você ficar bêbado em uma noite de sábado e depois for nadar, perdendo todo o seu Bitcoin, porque deixou sua hard wallet cair no oceano ou se esqueceu da sua frase de recuperação,
Ou se a tem na cabeça e alguém atirar em você, ela se foi para sempre. Você, na verdade, não destruiu o valor. Você, na verdade, criou o valor para todo o Bitcoin dos outros. Portanto, o caos que destrói suas chaves e o Bitcoin perdido, na verdade, não está perdido. Se eu queimar metade dos prédios do mundo, destruir metade do capital imobiliário do mundo. Mas se eu perder metade do Bitcoin armazenado em hard wallets ou em suas chaves, eu não perdi nada, eu apenas dobrei o valor do Bitcoin de todos os outros. Portanto, você vê o caos fortalecer o Bitcoin como classe de ativos e atrai mais capital para a classe de ativos, enquanto o caos mina tudo o mais na economia convencional do século XX. E é por isso que sou otimista em relação ao Bitcoin em geral, e acredito que na medida que outras pessoas aprenderem isso, se descobrirem, ao se educarem, perceberão que possuem um monte de capital e perceberão que estão expostas ao caos nesse lado de sua carteira e se beneficiam do caos nesse lado de sua carteira. Há um famoso livro chamado Antifrágil, e toda a teoria de antifrágil é que as coisas ficam mais fortes em meio à desordem, ficam melhores sob o caos. Então, o Bitcoin é essa coisa que melhora em meio à desordem, não fica mais fraco, e quase tudo mais, cada outra ideia provavelmente fica mais fraco em meio à desordem. Eu acho que qualquer pessoa que tem algum capital, qualquer pessoa que tenha capital para investir, deve ter um horizonte de tempo mínimo de 10 anos. E eu realmente acho que um horizonte de tempo de 100 anos é o horizonte de tempo certo para fazer você pensar racionalmente. Agora, a pergunta é apenas como você quer alocar seu portfólio, alguma mistura de ativos escassos e desejáveis. Eu já expus o argumento de que por que acredito que o Bitcoin é o ativo mais escasso e desejável. E se você não vai segurar o Bitcoin como um ativo escasso e desejável, então eu acho que você tem que possuir algo mais. Por exemplo, eu respeito a família real do Japão ou da Grã-Bretanha por possuir imóveis no meio de suas respectivas cidades, Tóquio e Londres, como um ativo escasso e desejável, que você vai manter para sempre. Eu não acho que a negociação seja uma boa ideia para ninguém, exceto para um profissional. Então, se você olhar, talvez 0,1% das pessoas, se você é um profissional com modelos proprietários e equipamentos proprietários, talvez você consiga negociar, mas 99% das pessoas não conseguem negociar com sucesso. Eu não acho que posso negociar com sucesso. E se você olhar para as estatísticas, se você remover 1% dos dias de negociação, os 1% dos dias de negociação mais lucrativos da sua atividade, não há retorno. Você teria um retorno de 7 a 8% por ano em portfólio de ações, se os mantiver por 100 anos. Mas se tiver 2 ou 3 dias por ano, você na verdade terá um retorno negativo se tirar os 3 melhores dias. Então, estatisticamente, 99% do tempo alguém está dizendo para você negociar. Você não deveria, e 1% do tempo tudo se move. Mas geralmente as pessoas não conseguem prever quanto é esse 1%. Acontecerá quando você menos esperar. Então, a negociação é, na minha opinião, uma tolice. Acho que é uma coisa muito perigosa e a maioria das pessoas vai desperdiçar seu capital, porque vai tentar superar o mercado. E eu acho que a escolha de ações é igualmente desafiadora. Eu acabei de expor a 7.000 empresas negociadas publicamente. Se você tirar as 7 melhores, não há retorno. 99,9% das empresas não conseguem vencer a inflação. Ok, sabemos quais são capazes, como Apple e Google, mas a pergunta é, você sabia que há 10 anos a razão pela qual consegui comprar 177 mil bitcoins foi porque escolhi Google, Apple e Amazon em 2010 e mantive por uma década com muito dinheiro, certo? Mas por outro lado, se você escolhesse a Amazon no verão de 2020, você não teria ganho dinheiro. Você lembra o que aconteceu no verão de 2020? Posso te contar uma história real. É como quando minha sobrinha de 3 ou 4 anos disse para mim, eu gosto de Big Apple. Isso foi por volta de 2010 ou 2008. Eu disse a ela, uau, é uma garotinha dizendo que gosta de Apple. Isso significa que a Apple é algo grande, devemos investir nas ações. E isso foi quando 98% ou 99% do mundo não concordava e achava que era uma ideia estúpida. E a Apple tinha uma avaliação como 8 vezes o fluxo de caixa. E você poderia tê-la comprado por 100 vezes mais ou algo ridículo assim. Mas eu pensei, sim, isso é uma boa ideia.
Eu contei essa história no livro The Mobile Wave, no primeiro capítulo, sobre a minha jovem sobrinha que achou a Apple incrível. Ela chamava o iPad de Big Apple. Eu pensava que a Big Apple era a cidade de Nova York, e agora a Big Apple é a iPad. Isso é uma grande mudança de riqueza. Então, isso foi um bom ponto de entrada, porque ninguém concordava, mas era imparável. É isso que eu digo, o melhor investimento é algo que todos precisam. Ninguém pode parar, mas ninguém entende. Entendeu? Isso foi o que a Apple era, o Facebook era, a Amazon em 2008 e 2010. Agora, no verão de 2020, sabe o que a minha sobrinha me disse? Ela disse: eu estou comprando ações da Amazon. Todo mundo sabe que é um vencedor, porque todo mundo está em lockdown e todos basicamente estão fazendo pedidos. Como eles estão pedindo comida, estão pedindo mantimentos, certo? Então, todo investidor de 20 anos, todo jovem da geração Z sabe que deveria comprar essas ações, mas não funcionou, porque todo mundo sabia, todo mundo concordava, todo mundo precisava, mas todo mundo entendia que precisava e, na verdade, 36 meses depois, temos todos os desafios logísticos, desafios na cadeia de abastecimento, desafios na mão de obra, desafios inflacionários, desafios na fabricação. Todo mundo precisa, todo mundo entende, mas se o critério era você precisa disso e você entende, as pessoas mais ricas do mundo seriam investidores nas empresas de água e eletricidade, porque todo mundo em Nova York precisa de água e energia. Mas me diga um bilionário no século XXI que seja bilionário de água ou eletricidade. E a razão é porque todo mundo entende. Uma vez que todo mundo entende, é regulamentado. E uma vez que é regulamentado, não é um monopólio não regulamentado, é um desmonopólio regulamentado. Eles não vão aumentar os preços e as pessoas pagarão menos pela eletricidade ou o que quer que seja do que vão pagar por sua coisa favorita de streaming de vídeo que está na moda. Então, eu acho, quando as pessoas falam sobre a recessão que está chegando, ou o que for, elas estão tentando superar o mercado de ações, estão tentando superar o mercado, estão alimentando seu desânimo. O que eles querem que você faça? Vender seus ativos escassos e desejáveis e comprar dólares? Eles querem que você faça short? Você vai vender propriedades em Londres para comprar dólares? Ou eles querem que você venda seus ativos desejáveis e dê dinheiro a eles? Eu não confiaria em ninguém que basicamente vem até mim com pessimismo, medo e diz que o que quer que você pense vai a zero, então me dê seu dinheiro. A diferença é que não estou pedindo seu dinheiro, estou dizendo para você ficar com ele, apenas você sabe, não o desperdice. Então, se todas essas coisas acontecerem, então os governos do mundo vão imprimir mais dinheiro para resolver o problema. Se houver guerra, se houver recessão, eles vão imprimir mais dinheiro e isso vai aumentar o valor dos ativos escassos e desejáveis. Se nada disso acontecer, eles ainda vão imprimir mais dinheiro. Em anos bons, eles vão inflar o suprimento de moeda, e em anos ruins, vão inflar ainda mais o suprimento de moeda. E se você olhar para os últimos 100 anos, se você pudesse ter comprado um acre de imóvel em Nova York, Londres ou Tóquio, em que ponto você teria vendido? Nunca! Houve boom, crise, recessão, seja lá o que for, mas a única estratégia vencedora é você segurar o ativo mais desejável pelo maior tempo possível e deixar que todos os outros entrem em pânico e vendam. Eu acho que é o caso do Bitcoin agora. Você segura e deixa que todos os outros negociem 7.000 lâminas diferentes. Fecha aspas. Essa é a visão extraordinária de Michael Saylor sobre o Bitcoin. A crença de Saylor de que o Bitcoin atingirá um valor de mercado entre 200 e 300 trilhões de dólares, no incrível aumento de 425 vezes o seu valor atual, destaca sua confiança no BTC como uma forma superior de dinheiro. Ele sugere que esse crescimento continuará no ritmo estabelecido pela inflação global e ganhos de produtividade, solidificando ainda mais a posição do Bitcoin na economia global. E aí, o que você achou dessa perspectiva de Michael Saylor sobre o BTC e o que está por vir no mercado? Comente aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Fique atento ao mercado e continue investindo. Até mais!